Amado Deus, Senhor, tua palavra diz que todos pecaram e todos estão separados do Senhor. Então essa palavra não é apenas para religiosos, não é apenas para pessoas que já se rotulam como crentes, porque o Senhor se fez carne e veio a esse mundo para redimir aquilo que o Senhor criou. E o Senhor não criou somente a nós, o Senhor criou a todo aquele que nos ouve. Por mais que se tornem rebeldes contra essa verdade, por mais que o mundo lute contra essa verdade, isso é um fato, todos nós temos um vazio que só o Senhor pode preencher. Ó Deus, eu rogo pela vida do nosso irmão Daniel. Pai, que não seja ele, ou melhor, que seja ele, mas revestido do teu poder. Pois nenhum de nós que estamos aqui, teríamos levantado as nossas mãos para o Senhor se o Senhor não transformasse o nosso coração para fazer isso. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor invista de poder a voz do teu servo nas suas limitações, nas suas incapacidades. Que o Senhor possa mostrar o teu amor para todo aquele que nos ouve. Pois o Senhor é Deus que ama, está nos alertando enquanto é tempo para retornarmos para o teu amor. Fala e vá ao mais profundo do coração das pessoas que nos ouvem e também ao mais profundo do nosso coração, porque somente assim nós acordaremos desse sono espiritual que vivemos. Fala e salva, arrebata para o reino do teu amor todo aquele que é da tua vontade, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Boa noite, meus irmãos e todos aqueles que estão ao alcance da minha voz. A gente vai estar meditando hoje, nessa noite de segunda-feira, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos estar lendo os versículos do 1 até o 8, que diz assim para nós: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Meus irmãos, como já foi orado, então eu vou dar seguimento à palavra do Senhor. A vida de Isaías estava diante de uma crise. Era um tempo de crise política. Há 52 anos atrás, o rei Uzias havia morrido. Era um dos homens mais piedosos. Conquistou riquezas, se fortaleceu, e com a morte dele, a crise chegou. Após a morte do rei Uzias, homens maus iriam governar Jerusalém.
homens como, por exemplo, Manassés. Então, havia uma crise política ao redor do rei, do profeta Isaías. E também não podia estar ruim a situação. Deus levanta para disciplinar o seu povo. Levanta Rezim, rei da Síria, para guerrear contra o povo do sul. Era uma época de crise, uma época de luto nacional, uma época em que o povo tinha perdido o seu rei Uzias. Meus irmãos, é muito interessante, pois em um tempo de crise, Isaías vai até o templo. E nesse templo ele tem uma visão. Em um tempo de crise, Isaías não virou as costas para Deus, ou ficou amargo contra Deus, ou até mesmo descreu a respeito de Deus. Pelo contrário, Isaías entrou na casa de Deus, foi buscar ele. E isso aconteceu bastante parecido também com Asaf. Ele estava vivendo uma crise existencial. Ele estava invejando os ímpios, a prosperidade dos ímpios. Ele achava que não valia a pena ser crente, não valia a pena ser piedoso. Até que ele entrou na casa de Deus e o entendimento chegou. A luz raiou sobre ele. A compreensão ficou clara a respeito sobre Deus. Ele entendeu que era um privilégio para o homem louvar a Deus, pois apesar das lutas, ele tinha Deus como sua herança. Ele entendeu que os ímpios só têm riqueza terrena, e na visão de Deus, o mais pobre é aquele que tem apenas riquezas humanas, riquezas terrenas desse plano. Mas para Deus, aquele que é rico é aquele que tem ele, é possuído do seu poder, da sua glória e da sua graça. E mediante a isso eu quero meditar com vocês 3 visões bem claras que Isaías teve. A primeira visão, Isaías olha para cima. Ele vê Deus assentado em cima de um sublime trono, que diz no versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na terra, meus irmãos, pode haver crises. Os tronos da terra podem ficar sem homens, podem ficar vazios. Mas o trono dos céus, o trono onde está Deus, nunca ficará vazio. Deus nunca passa. Os homens passam, os reinos passam, os presidentes de cada país passam, mas Deus não passa. E ele também vê seres celestiais. Ele não só é um Deus poderoso, mas ele é santo em sua essência. E perceba, no versículo 3 ele diz assim: e clamavam para uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No original, no hebraico, não dá para se entender com clareza, não tem igual no português que nós falamos bonito, bonitão, lindo, lindão. Então no hebraico eles repetem o uso da palavra para mostrar grandeza. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E perceba que esse é o maior atributo de Deus. Você não vai pegar a Bíblia e vai ver amor, 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 juízo, 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 justo, justo, justo. Mas você verá santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque todos os outros atributos é marcado pela santidade de Deus. O amor é santo, a ira é santo. E é curioso você prestar atenção ainda no versículo 2. Que diz assim: cada um tinha 6 asas,
com duas cobria o rosto, e com duas cobria os pés, e com duas voava. 4 dessas asas eram para adorar, e 2 eram para servir. Primeiro você adora, e depois você serve. Primeiro a gente se curva, para depois efetuar o serviço a Deus. Mas eles também proclamam, ainda no versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, perceba, Isaías agora solta o ai de choro sincero. Isaías estava vendo o pecado dos outros. Isaías estava vendo os problemas, a decadência ao seu redor. Mas agora Isaías, ele vê a sua própria decadência. Ele olha para dentro de si mesmo. Ele olhou para o seu coração e percebeu que não era só o mundo que estava decadente, mas a sua alma também. E era muito pior do que ele podia imaginar. O que havia no coração dele era a mais pura desgraça. Não tem outra palavra para poder descrever o coração do ser humano sem Cristo. E aqui, meus irmãos, é onde os corações arrogantes, os corações orgulhosos são quebrados, porque não há ninguém que debaixo da presença de Deus, debaixo de ver a glória de Deus, possa permanecer dessa forma. Ninguém pode continuar com o peito estufado, dizendo que está certo quando vê a glória de Deus. É a mesma sensação que Jó sentiu em Jó 42. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você contempla a grandeza de Deus, você também tem a mesma sensação como Pedro. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Quando você contempla a glória de Deus, você tem a mesma sensação que Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus irmãos, a consciência do pecado em nós tem que nos levar numa sensação de tristeza, de dor, de angústia. Isaías sentiu isso de uma forma muito clara. Ele clamou: ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Veja, ele mesmo consegue perceber qual é o pecado que o destruiu, que deixava ele cego. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Mas olha que coisa linda. Isaías poderia ficar apenas na consciência de seus pecados. E isso poderia ser até um problema, pois apenas consciência de nossos pecados pode nos levar para um poço muito profundo de tristeza. Talvez te levar para uma depressão, quando você percebe como a sua natureza é ruim. Mas olha só o que diz no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e os seus pecados perdoados. Isto é maravilhoso, meus irmãos. Os pecados de Isaías foram perdoados. Ele não apenas teve consciência dos seus pecados,
mas foram perdoados. E isso é maravilhoso, porque se isso não acontecer conosco, nós podemos ficar atemorizados, podemos cair em um poço de tristeza, se não recebermos o perdão, a cura e a restauração de nossa alma. Como é precioso receber esse perdão que vem de Deus, esse perdão que foi comprado por um alto preço lá na cruz. Um derramamento de sangue foi realizado para realizar essa limpeza em nós. Não foi algo de graça, não foi algo que como você vai lá fora e compra alguma coisa para você. Não é assim. Alguém pagou um alto preço por nós, por você. Isaías foi restaurado dos seus pecados. Isaías agora está limpo. Assim como Isaías, você também pode ser limpo de seus erros, dos seus pecados. Entenda que pecado não é só aquele que matou alguém. Pecado não é apenas para aqueles que roubaram, cometeram crimes humanos. Mas pecado também é para aqueles que são orgulhosos de si mesmos, aqueles que têm um coração duro, aqueles que são mentirosos, aqueles que enganam. Todos nós tropeçamos, todos nós erramos. Mas assim como Isaías, diante de Deus, teve o seu coração e sua alma restaurada pelo Deus vivo, você também pode ser. Encaminhando para nós fecharmos, o verso 8 vai dizer assim para nós: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Agora Isaías está com os olhos abertos. Ele tem total conhecimento. Ele está limpo de seus pecados. Isaías agora se apresenta a Deus. Ouve a voz do Senhor. Ele não está mais surdo como era antes. Entenda, Deus primeiro perdoa para depois efetuar a sua obra, para que depois Ele faça a gente abraçar a sua obra. E todos nós que somos chamados para Ele, também somos chamados para o serviço a Ele. E não há serviço mais grandioso e mais louvável que alguém possa efetuar aqui nessa terra, que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus e proclamar o seu Evangelho. Meus queridos, se você está ao som da minha voz, que você possa, assim como Isaías, ser tocado pela glória de Deus. Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, nós estamos aqui, Pai. Somos todos pecadores. Somos todos falhos. Eu não sou melhor que outros que estão ouvindo. Ninguém aqui é melhor que ninguém, Senhor. Mas nós fomos alcançados pela Tua graça. E nós estamos aqui, Senhor, pois nós acreditamos que o Senhor também irá alcançar, Senhor, outros irmãos. Oh Deus, quebra o coração, Pai, desse povo. Quebra, Senhor, o coração deles, Senhor. Efetua a Tua obra, efetua a Tua graça, Senhor. Que o Senhor possa trazer cura, Senhor, para a alma dessas pessoas, Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, por esse lugar, Senhor. Por todos aqueles que puderam ouvir a Tua palavra nessa noite. E que nós possamos, Senhor, assim como Isaías, ter um entendimento claro a respeito de Ti. Um
coração quebrado, Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos então entoar o cântico do hino 145 do Inário Novo Cântico. Eu quero convidar você a meditar na letra desse hino conosco, enquanto estivermos cantando. O título desse hino é O Refúgio Verdadeiro. E a sua primeira estrofe, ele diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do perigo vil me vem livrar. A sua graça não se me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura retirar me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, digo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, a meu Senhor e Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixará, mas fiel será, desconfio-lhe cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercará, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amados, estamos chegando ao final do trabalho de hoje. Eu gostaria de deixar aqui um convite para você.